Fala pessoal, beleza? Rafael aqui, bora para mais um vídeo dos melhores trades do dia de hoje. Vamos começar pelo índice, como já é de costume, e dar uma olhada aqui o que aconteceu aí nas nossas operações, tá? Essa linha, pelo jeito, ela rendeu alguma coisa, ela segurou o preço. Eu tenho essa linha desde daqui, de trás. Dia 12 do 5 aí. Mas beleza, vamos dar uma olhada aqui. O índice já costumeiro, já não fiz nada hoje no índice. Mais um dia lateral aí, tanto do índice como do dólar. O índice ele abre num gap de baixa e com velas bem fracas. Até que ele vem tocar essa LTA que eu tenho lá desde o fundo, que eu acabei de comentar sobre ela. E eu achei que até ele ia varar ela, não ia respeitar, mas respeitou, voltou até o fechamento do gap. Vocês veem como ele fechou o gap e parou na linha d'água, né? Na linha d'água que ele demonstrou que ele respeitou ela serviu como resistência nesse caso e deixou um padrão aqui excelente. É excelente não, né? Uma barra ok em região de contexto. A gente pode estar realizando a nossa operação. Vamos pegar aqui nosso ponto de entrada. Nosso stop poderia ser aqui imediatamente ou poderia ser aqui. Aqui eu acho que é muito forçar a barra, então eu acredito que imediatamente dava já um stop tranquilo. São 300 pontos aí, 350 pontos mais ou menos, para a gente buscar o 1 para 1 no mínimo, né? Que ele atingiu, vamos fazer disso aqui uma tradição, botar nossa escrito. Entrada. Stop. E aqui a gente tinha o nosso alvo 1 para 1. Lateralidade, a gente opera sempre esperando aí que o preço vai reverter, né? Então não se alongamos muito aí no primeiro alvo, já era um alvo ok para essa operação. O segundo alvo, ele até poderia ser buscado, era novamente essa LTA, que como vocês veem aqui, não foi buscado, estopou o preço e depois ele vem buscar lá. Tá? Nossa, o que aconteceu aqui? Às 3 horas, que isso aqui deve ter sido notícia, tá? 700 pontos para cima e devolveu tudo e veio buscar o suporte novamente. Mas enfim, aí depois o preço a gente tem o tal do... Depois o preço ele lateraliza em cima da média, olha só que coisa horrível, vem subindo arrastado, vem subindo arrastado. E aqui poderia ser uma nova entrada, mas está muito horrível isso aqui, muito horrível. Então eu não vou dizer que isso aqui é uma boa entrada não. A gente continuava nessa mesma região de resistência da linha d'água ainda, fez até um novo topo, mas não foi nada expressivo, nenhum rompimento forte a ser considerado. Esse aqui seria um bom rompimento a ser considerado, mas como a gente está vendo junto aqui, devolveu tudo e deu mais uma puxada de baixa, mais uma puxada de alta e mais uma puxada de baixa, horrível, tá? Então na minha opinião aqui não tinha mais nada a ser feito no índice, pelo menos eu, se eu estivesse operando e visse isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu caía fora e ia dormir. Beleza? Tá? Eu, né? Pelo meu modo de operar, não gosto de operar assim, tá? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar foi onde eu realizei minhas operações no dia de hoje. Deixa eu apagar essa linha assada aqui. Acabei fazendo 2 trades aí, um na venda e um na compra. E acabei fechando meu dia. Mesma coisa, espelhado, né? Abriu no gap de alta com candles bem fracos. Aqui a gente ainda teve um breakout, né? Abriu acima da média, lateralizou, média encostou e estourou para cima. O que aconteceu é que ele estourou, o preço esticou e não teve força para continuar. Eu estava aguardando que ele viesse buscar essa resistência aqui para eu realizar o trade, mas ele não teve força nem para chegar até aqui e começou a dar falhas de rompimento e deixar barras, indicando que ele poderia cair, pelo menos para fechar o gap. Então ele teve esse primeiro candle aqui que eu não peguei, mas eu acredito que foi um excelente trade, então baseado nele, a gente teve o nosso ponto de entrada.
A gente teve o nosso stop e a gente teve os nossos alvos. Aqui, tranquilo? Vocês veem que um dos alvos é exatamente no fechamento desse gap aqui, o primeiro, segundo, terceiro alvo desta operação. Eu mesmo peguei, quem não fez que nem eu e não teve confiança de entrar nesse primeiro trade, até porque não era uma barra tão boa, o contexto também já não era daqueles melhores, entrou nesse segundo aqui com certeza, né? Entrou na venda dessa barra mais expressiva, rompendo essa consolidação menor aqui e buscou aí os seus alvos. Deixa eu puxar. Primariamente aí meu alvo era o fechamento do gap. Vi que não ia buscar pelas inúmeras falhas, tentativas de cair, o preço não foi. Acabei saindo por essa região um pouco aí. Acabei saindo no fechamento dessa barra, um pouco acima aí desta operação que eu fiz. Eu tinha botado meu stop aqui em cima, mas o stop exatamente na mesma barra era bem ok, já que a gente estava tratando esse candle como uma barra de rompimento, né? Então é isso que a gente tem mais ou menos desse trade. Alguns não considerariam essa primeira barra aqui, que foi a que eu saí, como ameaça ainda para o trade, porém a segunda já começaria a ficar preocupado. Ela veio exatamente no ponto de entrada e quem segurou, o preço veio violinar ele aqui em cima. Vocês veem como um preço safado em lateralidade, né? Quem botou o stop imediatamente acima do topo foi estopado, quem botou na barra de rompimento foi estopado, quem botou um pouco acima foi estopado. Então, bem difícil operar isso aqui. Eu acabei saindo aqui, tive sorte, se eu tivesse segurado eu ia ser estopado com certeza. Eu deixo uma margem de segurança, mas vocês veem que ele veio buscar nessa margem de segurança e devolveu. E depois que ele testa, várias vezes aqui não consegue, eu mesmo reverti a mão. Acredito que esse aqui foi um bom trade. Um bom trade a ser feito, pelo menos buscando essa máxima aqui, que foi o que eu fiz. Buscando um scalp, né? Eu fiz a partir do fechamento dela. Stop eu botei imediatamente abaixo desse fundo, tá? Porque ela poderia muito bem aí voltar e vir fechar esse gap numa barra só. Então eu botei um stop aqui, ó, bem curto, porque se ela viesse em uma barra só é porque eu estava errado totalmente, não era violinada. Então foi a maneira que eu enxerguei o mercado. E aí eu busquei o início desse rompimento aqui, tá? Que era esta barra. E aqui foi meu alvo. Um pouco mais de 1 para 1 aí nesse trade, acabei fechando meu dia. Foram 2 bons trades, na minha opinião, no dólar que eu fiz, mais esse outro primeiro aqui que foi excepcional, mas a região que ele se encontrava não passava muito confiança para estar entrando, beleza? Depois disso o preço faz esse topo duplo aqui e começa a deixar barras de baixa, né? Aí ele teve essa primeira barra não tão boa com sombra e baixo, depois teve mais uma tentativa de alta, falhou o rompimento novamente, e aqui deixou mais uma barra, teve mais uma quedinha, lateralização. Eu acho que essa aqui foi a melhor para entrar nesta região de topos, né? Ou até mesmo essa aqui para os mais corajosos, ela não está com uma cara muito boa, mas dado o contexto de topo duplo, inúmeras falhas de rompimento bem visíveis, que a gente vê que as sombras indicam que o preço tentou e não foi várias vezes. Poderia ser vendido aqui, mas essa aqui eu acho que estava mais ok, né? Então a gente botaria um stop aqui, ponto de entrada, stop loss. O stop loss poderia ou ser aqui ou até mesmo aqui, tá? E a gente projetaria o nosso alvo aí, baseado nessa configuração. Chegou a cravar o 2 para 1, como vocês veem aqui, ó. Cravou exatamente no 2 para 1. Vamos marcar aqui. Esse aqui é o nosso segundo alvo. Entrada. E aqui o nosso stop. Tá? Vocês veem como o dólar novamente está dando mais oportunidades que o índice, mesmo em dias laterais. Tá? Os candlesticks eles andam dando mais informações do que o mini índice. Isso também ocorre porque o índice ele tem
mais volatilidade, ele tem mais entradas de operações a todo tempo. Então, às vezes, os candles eles costumam ficar mais rabiscados. Talvez o índice eu comece a operar ele em M15 e não em M5, tá? Para pegar menos dessas oscilações aí que um candle tem. Depois disso, o preço lateraliza, acontece o movimento oposto daquela barra que a gente viu no índice lá com muita sombra. A diferença é que no dólar aqui ele não só testou e voltou, ele simplesmente subiu mesmo e foi embora. Até vir nessa região de resistência aqui que ele está fechando, tá? Beleza, pessoal? Acho que nada mais tenho aqui para falar dos trades de hoje. Os melhores foram mesmo nessa região de início do dia, tanto no dólar quanto no índice. Depois ele sobe bem. No dólar nem tão arrastado. Aquela notícia que saiu acabou puxando forte o preço. Me desculpem, eu não sei a notícia. Não sei, não prestei atenção nisso. Eu costumo evitar notícias para falar a verdade, mas eu acompanho somente as do período da manhã. Do período da tarde para mim não faz muita diferença porque eu já quero estar bem longe do mercado. Se eu tivesse por aqui ainda, talvez eu saberia que notícia que foi. Tranquilo? Se gostaram desse vídeo, pessoal, curtam e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo.